Boa noite, pessoal. Estamos aqui na gravação do nosso 6º episódio do YouCast. Se você ainda não conhece o nosso YouCast, ele é composto por 3 blocos e entre os blocos nós damos várias dicas de livros, filmes e dicas finais. Começando a agradecer o nosso anfitrião, Podcaston, nosso patrocinador Improclube, e também a Alan, que está lá na técnica, não quis o microfone, mas ele pode usar o microfone para participar, certo? Então, vamos começar o primeiro bloco. Ó, todo mundo olhando para a cara dele, tipo assim, aham. Vamos começar o primeiro bloco continuando o papo da semana passada. É isso, Arthur? Sobre escuta e presença? Escuta e presença, e exatamente. Eu acho que seria interessante a gente continuar esse... Porque a gente falou muito sobre como alcançar a escuta e os benefícios da escuta na nossa vida, né? E o que é interessante, eu comecei a pensar por causa disso. Que a gente estava vindo para cá de carro e aí o carro da frente simplesmente não te observava. Ou a única outra possibilidade observava, ele te percebeu. Meu pai tem o costume de andar num determinado ritmo, né? E tem carro que não acompanha esse ritmo, tem carro que quer andar mais lento. Então, uma vez que chegou atrás, um tá querendo andar mais rápido, o outro tá querendo andar mais lento, saia da frente e tudo certo, né? Gentileza e educação, né? Exatamente. É isso. Então, quando acontece esse tipo de coisa, eu sempre fico pensando que existem só essas duas possibilidades. Ou eu não escutei, não percebi o outro. Motorista, né? Não escutou. Eu não percebi o outro. Agora eu acabei de pensar 3 opções. Então, ou eu não escutei que existe o outro. Tô tão ensimesmado que eu não escutei que existe o outro. Ou eu não escutei a intenção do outro. Quando eu considero que todo mundo é igual a mim, eu não consigo escutar a intenção do outro. De passar, de ir mais rápido. Exato. Ou eu percebi o outro, percebi a intenção do outro E não tô nem aí. e não tô nem aí. Exatamente. Então eu acho esse tripé muito interessante porque todas as relações humanas vão ser afetadas por isso. Sim, e muito semelhante, inclusive na vida, né? Isso. Tanto no trânsito quanto na vida. Mas aí, no caso, só para confirmar se eu entendi mesmo. Nas 3 não há escuta. Na última tem escuta. Na primeira não tem a escuta total do outro. Na segunda tem a escuta de que o outro tá ali, mas não tem a escuta da intenção do outro. E na terceira tem a escuta do outro, da intenção do outro, mas eu não quero ajudar o outro. Você dá um nome para isso? Pro terceiro tipo? Então, aí entra quando se tem uma escuta ativa, imediatamente se abre mais espaço para generosidade. Só é possível a generosidade com a escuta ativa, porque você não pode ser generoso sem escutar o outro. Sim. Né? Certo. Só que uma vez que você começa a escutar o outro, o instinto da generosidade imediatamente começa a surgir em você. Então eu vejo que é um terceiro tipo de não escuta, mas é uma não escuta mais profunda. É uma não escuta... porque essas duas primeiras são superficiais. Não escutei o outro, não escutei a intenção do outro. A intenção do outro já é um pouco mais profunda, né? Mas esse é um terceiro tipo de escuta mais profunda, que é uma escuta mais ligada ao eu verdadeiro, àquela essência que existe dentro da gente de fazer o bem genuinamente, sabe? Que a gente tem quando a gente é criança. Então eu vejo que é uma escuta quase de criança interior, do ser em si, não do outro. Essa é uma escuta mais interna mesmo, não é uma escuta sobre o outro mais. Nos 2 casos anteriores era, nesse caso é uma escuta interna. Porque a criança, ela é boa. Então a pessoa que ela percebe a necessidade do outro poderia facilmente atender essa necessidade. E não atende, você considera que ela parou de perceber a si mesma lá na sua profundidade. Isso. Na medida em que... E eu falei sobre esse ensinamento do Mestre Jesus hoje, no curso, sobre as crianças, né? Atingirem o reino de Deus.
O reino de Deus. Né? Pois é. Então, o Mestre Jesus ele vai bem por aí. Então, a pessoa que não está escutando esse seu lado melhor é uma pessoa que está bem problemática existencialmente, espiritualmente. Né? Isso. Exato. Mas ela não está escutando o lado melhor, significa que ela está escutando o lado pior, porque a criança é competitiva, né? Então, geralmente, tem muita criança que não gosta que outro carro ultrapasse e tal. Então, ela está escutando mas o aí lado tem, que não mas é. aí tem uma reação. Ah, entendi. Aí Você tem tá uma falando da questão da reação, não é uma reação. indiferença. Ah, Como, por exemplo, acelerar. dois garotos que vão fazer aquela. Garoto, né? 18, 20 anos, acontece bastante. Vão fazer aquela corridinha, né? Ou hoje em dia tem na escola 5 minutos sem perder a amizade, né? Então, mas aí eu acho que tem Entendi. Uma um eu te expressão. vejo, Não há uma expressão, Tem uma um eu te apatia. vejo. Mas o fato da pessoa não querer e tal, seria ego ou apatia? O ego leva a apatia, né? Ah, a pessoa não tá... Eu só vejo a apatia possível com o ego. Porque se a gente não... se a gente tá com o ego ali em dia, né? A gente normalmente vê as coisas de uma maneira muito única. Não tem como você ser apático a uma coisa única. Entendi. Percebe? Eu vejo esse antídoto assim contra a apatia, ver como cada momento, cada segundo, cada lugar, cada pessoa, cada coisa é extremamente única. Porque é impossível você ser medíocre quando você lembra que aquilo é o único. É impossível você ser apático quando você lembra que aquilo é o único. E por aí vai, sabe? Ou até pensar, poxa, se essa pessoa quer me passar, será que ela tá com uma necessidade? Será que tá precisando chegar logo? Isso tá com isso aí é dor, uma precisa do escuta- mercado, Isso aí, né? além de... Antigamente, isso se ensinava quando eu fiz o curso, né, de autoescola, em 85, eles ensinavam isso aí. Não, dá passagem e tal. Mas tem uma coisa melhor ainda, que eu acho que é extremamente importante, que pouca gente raciocina ou percebe. Quando a gente fala sobre essas coisas de ajudar o próximo, fazer o bem, um mundo melhor e tal, todo mundo fica pensando em megas campanhas assim, mundiais, vou acabar com a fome na África, Unicef, sei lá o que mais. Quando, na verdade, tendo 8 bilhões de encarnados nesse planeta, eu vejo as pessoas... Eu tenho feito isso já há um bom tempo, mas eu vejo que a maioria das pessoas não cogita, não percebe as oportunidades ali, ó. Então, por exemplo, eu percebi, veio alguém, um motorista na estrada, ele está com pressa. É uma gentileza, não é um custo eu encostar para o lado. Ainda faço assim, ó, pode passar. Ajudar o outro, né? Ou você vê um carro quebrado, aí, irmão, precisa de ajuda aí e tal, quer que chame alguém, né? Ou uma pessoa deixou cair um objeto, você ir lá e pegar. Um sorriso. Quando você entra num local, fala, bom dia, como vai você, tudo bem? Outro dia, eu entrei num comércio aqui em Santa Isabel, não lembro onde foi. E normalmente os bons comerciantes cumprimentam, mas é aquela coisa padrão, né? Ele falou, bom dia. Eu falei, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Até aí estava no automático, né? Aí eu olhei, tudo bem com você? Aí ele olhou assim, tá tudo bem. Entendeu? Quer dizer, saiu do robozinho automático. Então essas micro, pequenas, boas ações que a gente faz e muda mesmo o dia da pessoa. Sim. Né? Você tá vindo, tem uma senhora com uma criança querendo atravessar a rua. Não tá na faixa, vou acelerar. Mete o carro em cima. Pra quê, né? Que custa? Quanto que é? 5 segundos do seu tempo, mas a questão toda não é o quanto ela ganhou de tempo porque você parou. A questão é que você olhou para aquela pessoa e viu um ser humano e falou, vou fazer uma gentileza. E mais ainda, que as pessoas não refletem, é o quanto isso nos faz bem.
para quem fez a gentileza, Sim. é melhor ainda do que para quem recebeu. Quanto menor, melhor parece, né? Quando você dá uma esmola, um dinheiro, uma comida, uma água, o que for, né? Na verdade, você ganha mais do que quem recebeu. Sempre. Então, acho que é uma coisa muito interessante no que você está falando, da escuta, né? E da presença das pessoas perceberem que o tempo inteiro tem oportunidade de fazer essas microações. Isso. O tempo todo. E a escuta ela tem uma coisa interessante porque ela sempre é o próprio mindfulness, né? Que é a atenção plena. Aonde vai estar focada a minha atenção? Se minha atenção está focada nos meus dramas, minha atenção vai ficar em mim. Se minha atenção... eu tô olhando um pôr do sol maravilhoso. Para o carro, mano. Tá ligado? Para o carro e olha. Durante 1 minuto esse pôr do sol, você não vai perder o seu dia porque você parou durante 1 minuto, né? Tô no trânsito, presta atenção no trânsito. Quais são as oportunidades no trânsito de eu ser o melhor ser que eu posso ser? Acho que a pergunta é sempre essa. Para você ter a melhor escuta possível, quais são as oportunidades para eu ser o melhor ser que eu posso ser agora? Porque o Marcos Aurélio fala uma coisa muito importante, né? Faça cada ato como se fosse o último. Fazer cada ato como se fosse o último traz uma sabedoria, assim, que eu acho uma das mais importantes da vida. Se eu tivesse que passar uma mensagem para as pessoas, eu falaria isso. Faça cada ato como se fosse o último. Porque ele passa a sabedoria para escolher. Se é meu último ato, eu não vou escolher um ato idiota. Eu não vou escolher um ato tóxico. Eu não vou escolher um ato... Isso já vai trazer uma presença imediata, porque você tem que escolher. A gente não considera que as coisas são decisão nossa. A gente vai vivendo a vida por reação. Boa. Só que a reação já é uma escolha. Que veio de outra escolha, que veio de outra escolha, que veio de outra escolha, escolha. E essa é uma das verdades mais duras que existe na vida, que a gente está o tempo inteiro modificando ela através das nossas escolhas, né? Então a qualidade das nossas escolhas melhora. A segunda coisa do faça cada ato como se fosse o último é o poder do ser presente. Uma vez que você escolheu estar ali, você não tem mais o direito de se vitimizar pela sua escolha. Boa. Porque você escolheu. Então, uma vez que você escolheu estar ali, você vai imediatamente buscar fazer o seu melhor. Porque o escolher está aqui. Independente de qual escolha for. Ou independente de... Eu acho que não fiz a escolha certa. Já não existe mais tempo para remorso. Acho que eu não fiz a escolha certa. Meu, fez a escolha? Vai nela. Vai nela. Todas... tem uma frase que fala que todos os caminhos levam a Deus. E é exatamente isso. Todos os caminhos são possíveis, todos os caminhos levam a Deus. Mas faz uma escolha e vai nesse caminho sem ficar se arrependendo da escolha que você fez, ficar se culpando, ficar, e se? O e se mata. O e se é veneno, né? E também uma outra coisa muito legal do faça cada ato como se fosse o último que eu percebi na minha vida, que eu tenho a tendência de querer tanto aproveitar a vida que eu gero ansiedades pra mim mesmo. Então eu acabo gerando expectativa. Eu só quero viver no high, tá ligado? Eu só quero viver... Nossa, se não for pra viver surfando uma montanha-russa, eu não vou estar vivendo. Só que aí, a vida não é majoritariamente de momentos pequenos e de momentos simples. Então você... aprender a valorizar até os momentos menores e mais simples, se aumenta a qualidade de vida de forma muito grande, porque os momentos menores e simples são coisas que não é a gente que está necessariamente escolhendo, é o universo que está nos dando de presente. Como tipo esse um pôr do momento. sol, né? Eu não escolho quando vai ter nuvem, quando não vai ter nuvem, quando vai ser um pôr do sol bonito, quando não vai. Eu não posso forçar. Eu falei, nossa, eu queria tanto ver um pôr do sol hoje. E não tem. E aí, o que você faz? Tá ligado? Mas quando vem o presente, é o que a gente chama de momento mágico. Mas eu acho o seguinte, Arthur, o grande desafio da vida adulta é você fazer das tarefas cotidianas e obrigatórias algo que você, de alguma forma, pode não sentir prazer, mas faça bem sentido. feito. Aquela autora do livro, a Barbara Cartman, que é uma autora inglesa que fazia romances, ela falava que ela concebia os livros lavando louça.
Então, ela fazia do ato de lavar louça um ato que produzia muita coisa, Sim. né? E se a gente pensar, a maior parte do nosso tempo, a gente está em atividades cotidianas. Sim. Essas atividades fora do cotidiano são exceção. Exato. E aí a gente fica vivendo uma vida ruim, muitas vezes reclamando do cotidiano e esperando só os momentos fora do cotidiano chegarem, né? Exatamente. Sim, isso aí é ruim. O que a gente começou falando de carro. Sim. É. Se você não tá dirigindo com esse pensamento, É. olha o quanto de oportunidade a gente perde. Olha um relacionamento, por exemplo, né? Às vezes a gente tem momentos ruins. Hoje, por exemplo, eu tô muito irritada porque tive uma coisa fora da minha rotina que acabou com a minha rotina e eu tenho muita coisa para fazer e não dei conta ainda do que já deveria estar pronto hoje, que é quarta-feira. Sim. Mas vindo para cá, bom, se eu tô indo para lá, eu tenho que fazer bem feito lá, né? Não adianta achar, eu tô lá, mas nossa, como é que vai ser minha aula da sexta terminar? Não vai dar certo, alguma coisa não vai sair Você bem teve uma feita, escuta né? interna. Pra aceitar e modificar Eu acho que você terminou? Tem muito a ver com o quanto a gente consegue se lembrar do porquê escolheu fazer aquilo, né? Seja o que for. Então, se é relacionamento, ou se é um emprego, ou se é o estar aqui no podcast, assim. Se você se lembrar o propósito, né? Você supera todo mundo tem momentos ruins, né? Quem não tem, né? Mas aí você não fica ali entalado no momento ruim. É um momento ruim, atravessei, passei, acabou. E você está sempre focado no propósito, Sim. na grandeza do propósito. Agora, o problema para muitas pessoas que a gente precisa falar, porque senão a gente fala sempre assim, né, da nossa perspectiva, e depois as pessoas falam aquilo que a gente ouve frequentemente. Para vocês é fácil, né? Então, toda explicação, quando me perguntam isso, eu sempre falo, a explicação tem que começar pelo princípio. Você escolheu isso ou não? Você quer isso ou não? Um emprego, por exemplo. Sim. Né? Mesmo que não seja o emprego que você imaginou, o ideal para a sua vida, mas, poxa, eu escolhi esse emprego porque eu vou poder dar uma condição melhor para minha família e tal. É um propósito. Você aceitou, Exato. né? Você quis. aceitou. Exato. Você quis. E é um propósito, na verdade, Né? muito engrandecedor. Sim. Muito nobre. Sim. É. Mas se você não estiver valorizando esse propósito, você vai ficar sempre falando do que você não tem. Sim, claro. Eu queria estar fazendo tal coisa, mas eu estou aqui por causa do dinheiro. Então Sim. você diminuiu A seu questão propósito. do pró e contra de cada ação. Mas, por exemplo, para mim o que pega muito, que eu acho, é o perfeccionismo. Sou muito perfeccionista. E de um certo ângulo, o perfeccionismo é um pouco de falta de fé, né? Você. Quer dizer, porque tem assim, né? Confia em Allah, mas amarre seu camelo. Aí eu sempre fico muito preocupada em amarrar meu camelo pra lá saber que eu tô fazendo a minha parte, sabe? Sim. Então eu fico muito nesse dilema, porque eu tenho muita fé. Mas tem isso, né? Nossa, eu tenho que amarrar meu camelo muito bem amarrado. Pra mostrar que eu tô fazendo a minha parte, sabe? fronteira Não entre- largar e falar, olha, eu tô aqui, faz aí pra mim, né? Resolva meu problema. Não é por aí. Então, acho que isso me pega, às vezes, de A ficar fronteira no perfeccionismo. Entre o perfeccionismo e a busca pela excelência é difícil, é tênue, né? É a mesma da persistência e teimosia. Pois é. Então, até onde a gente sempre incentiva todo mundo, né? Lá no Instituto Biratã, a buscar a excelência em todas as suas ações e tal. Que é muito diferente de ser perfeito. Mas, às vezes, essa fronteira fica nebulosa. Né? Sim. É porque é isso, o véu que separa o paraíso do inferno é fino demais. Pois é. Uma deslizadinha pro lado, você já tá ali. Né? Porque o dia tem 24 horas. As coisas que você tem que fazer, você tem que fazer, né? Exato. Aí surge um imprevisto, alguma coisa, você faz como? Se você fez da melhor forma possível, você tem que ter um pouco e falar, bom, vai vir uma solução para aquilo que eu não vou conseguir fazer, né? E vem. Não, hoje até veio uma solução. Falei, E o tirou problema aí. também é que às vezes
Às vezes não, na maioria dos casos. A gente enche tanto o nosso dia que a gente não abre espaço Sim. pro vazio. Sim, sim. Pra vida poder nos surpreender. É. A gente amarra tanto Sim. todos os camelos que não Sim. existe um espacinho vazio É. pra confiar Esse lá. camelo fugiu e ia lá mostrar que ele né, É. traz de volta. Exato. Sim. Então a gente às vezes se perde da mágica da vida por estar preso demais no que a gente acha que é a vida, É. né? E nas relações também, eu percebo. A gente se preenche muito da gente e não abre espaço para o outro. O Cláudio Temas, falando de escuta, ele é o outro pesquisador que mais fala sobre escuta que eu conheço. Mas a gente vai para caminhos diferentes. Mas uma coisa que ele fala que é muito legal, que ele fala que a escuta tem 4 Hs. O primeiro H é hospitalidade. Para existir escuta, ele fala que é o espaço vazio que você abre para o outro ter um lugar em você. E lá ele. Aí, e pensamentos intrusivos, né? Tem que ter um espaço para isso também. E aí o que acontece? É exatamente isso. Se a gente está preenchido demais da gente, se a gente está preenchido demais de certeza, de emoção, de pensamento, de preocupação, de qualquer coisa, não existe espaço vazio para o outro poder minimamente entrar e causar movimento. E eu vejo essa relação com o sagrado, com o universo, com o outro, com tudo que existe, com a natureza. A gente não abre espaço para existir movimento. Então fica estático. E tudo que é estático apodrece. Sim. E leva à infelicidade. Né? Essa parte da hospitalidade lembra muitas coisas que você fala. De bioativação, de escuta real do outro, assim, sabe? Sim. Porque a gente perde a humanidade muito fácil. Sabe? Você tava falando de prestar atenção nas coisas mais simples, né? A gente tem o hábito de esquecer muito rápido o propósito do que a gente estava fazendo. Sim. Muito rápido. Inclusive, eu vou dar até uma dica para quem estiver assistindo, que é isso aqui, ó. Abrir a minha... Tá aparecendo bem, Alan? Tá pequeno, Eu sei. mas acho que tá. Minimamente, né? Abrir minha tela. O que tem na minha tela? Aplicativos. Certo? Tá aqui o Instagram, 99, WhatsApp, CapCut, Vivo. Tem os aplicativos. A minha dica é isso aqui, ó. Muda de lugar os aplicativos. E faz isso, tipo, uma vez por semana. Por quê? Porque a gente faz as coisas tão no automático que quando você vai ver, você abre o celular, coloca o dedo ali e você não tem o que fazer ali. Você só tá entrando por hábito. Então, quando você muda o aplicativo de lugar, você naquele momento que você não acha o aplicativo, dá um instante de presença e você fala, por que eu tô entrando? E às vezes não tem motivo nenhum. Quando tem um motivo, você vai lembrar qual é o motivo. E vai ficar muito claro pra você qual é o motivo, você não vai perder tempo. Mas se você não lembrar, você vai falar, tô perdendo tempo. Tá ligado? Nossa, eu já faço isso na seleção dos aplicativos que eu vou ter. Se não é um aplicativo que eu acho que eu vou usar, eu não baixo, não ponho. Porque se não vai ser útil para mim, eu não... Exato, sabe? Porque a gente tem esse hábito mesmo de acabar se envolvendo, utilizando horas do dia ou algum tempo do seu dia numa coisa absolutamente inútil, né? Exato. Que não é, por exemplo, olhar notícia, olhar coisas bonitas. O Pinterest é muito bom, que eu acho que ele é muito de imagens, então você seleciona aquilo que você vai ver, né? Eu tenho umas que aparecem assim, lugares turísticos, coisas bonitas que você olha que lugar interessante, que lugar bonito, roupa que eu gosto. É basicamente isso que aparece no meu. É isso que aparece de outras culturas também? Aparece de outras culturas, né? aparece maquiagens, Eu assim, acho essa coisa de de outras culturas. conhecer outras culturas extremamente fascinante. Eu adoro isso. Tanto que eu tenho um mau hábito, talvez até falta de educação, no Instagram, eu não sigo quase ninguém de pessoa. Eu sigo perfis mesmo, geometria sagrada. Isso aí é coisa de influenciador. É? Você tem que
Você tem que ser seguido, você não segue. E aí eu acabo sendo um pouco mal educada, porque as pessoas, muita gente me segue e eu não sigo de volta. Porque não, assim, não é sendo arrogante, mas a vida das pessoas é legal, mas não tenho esse interesse, eu tenho interesse por outras coisas. E se você vai seguindo muita gente, aquilo toma a tua timeline. A vida das pessoas que não é o seu foco central, Eu gosto né? muito da rede social porque ela mostra algumas coisas do ser humano que a gente não perceberia de outra forma. Por exemplo, esse mecanismo do algoritmo é uma coisa muito legal porque ele segue exatamente o mesmo princípio do cérebro em relação à percepção. A gente cria um algoritmo cerebral para perceber o que a gente quer perceber. A gente cria um algoritmo no Instagram, por exemplo, pra gente ver o que a gente quer ver. E ele vai mostrando mais. Ele vai daquilo, mostrando mais. Claro. Então, Fora o que você quando fala a que ele gente não ouve, né? gosta do que a gente tá vendo, é culpa nossa. Pela nossa Sim. escolha que a gente fez. Sim. E aí a gente culpa o algoritmo ou o cérebro. Mas é a gente que tomou a decisão de Sim. estar vendo aquilo. Aconteceu comigo com o Alan, acho que foi o ano passado. No Pinterest ele entrou, aí tava um testezinho. Faça um teste tal coisa. Aí por bobagem o Alan tava do meu lado, a gente abriu e fez. E aí só aparecia teste. Demorou um tempão para ele perceber que eu não tava mais entrando no teste. Tanto que tem coisa que eu não clico para exatamente não vir Sim. aquilo demais, entendeu? Porque tem uma coisa que você fala, poderia ter ver esse, mas eu já nem faço porque eu sei que vai vir um monte. Sim. Vai lotar. E não quero ver isso. Não é o meu interesse. Então, deixa uma coisa meio focada. Tanto que eu tenho... eu tenho do Pinterest, eu tenho uma pasta assim, Aruanda Fashion. Que são as roupas que eu falo que eu vou usar em Aruanda depois que eu morrer. Quando eu for pra lá, tem várias roupas, porque nessa vida não vai dar mais pra eu usar. Por N fatores. Né? Tamanho, porque são roupas muito estruturadas e tal. Então eu tenho várias roupas muito diferentes, assim, muito diferentes, que eu falei que eu vou usar depois de morrer. Então eu vou fazendo esse exercício, sabe? E organizo tudo em pasta também, uma coisa meio perfeccionista, né? Tudo que eu salvo tá em pasta, não tá salvo, aleatório. Tá em pastas, assim. E tem maquiagem, coisa de maquiagem. Esse acessório Caboclo Biratã, acho que lá em sim. Aruanda. Porque tem as maquiagens tribais, tem coisas muito lindas, mas aí também no carnaval, eu curti 2, aí demorou uns 2 meses pra parar de aparecer só isso, sabe? E aí Isso. eu me irrito também. Isso. Eu vejo a mente exatamente no mesmo lugar. No sentido de que, se você tá sendo atormentado pela sua própria mente, ela só tá seguindo um algoritmo. Sabe? Que é o nosso, né? Você criou um algoritmo pra sua mente. Eu escrevi uma frase uma vez que fala: a mente é um eco. Se você que repete o que ela ouve. Se você não gosta do que ela tá dizendo, muda o que ela tá ouvindo. Tá ligado? Então você fica, puta, política me faz mal. Vai lá e fica no algoritmo da política. Parça, tira essa merda da sua vida. Eu gosto de ver coisas bonitas, mas eu só sigo a galera da minha empresa que eu detesto e que faz fofoca. Você vai ficar imerso na empresa fazendo fofoca em vez de ver coisa bonita do mundo. Né? E aí a gente perde oportunidades, desperdiça oportunidades tão grandes, né? Porque a melhor coisa da internet é a gente poder conhecer o planeta com uma velocidade que a gente não conheceria em uma vida só. A gente vê coisas, porra... Maravilhosas. Caraca, meus! E o mais legal que eu acho é coisas que outras pessoas acharam muito legal que eu jamais ia pensar em procurar. Por exemplo... Se não existisse internet, só existisse viagem, mas existisse viagem de avião. Pra onde você tem vontade de ir? Eu vou pra Escócia, vou pra Inglaterra, vou pra Bahia, vou pra Minas Gerais, vou pra Manaus, eu tenho vontade de conhecer a Amazônia. Pá, isso é o que eu tenho vontade. Aí eu vi um negócio ontem, tipo, de um lugar da Islândia. Islândia é um lugar que eu nunca iria se eu não tivesse visto alguém que teve a curiosidade de ir pra lá. E eu vejo exatamente da mesma forma, assim, essa abertura para o mundo que a gente pode dar, são novas possibilidades que a gente nunca teria pensando sozinho. Sim. Né? E esse é o poder desse espaço vazio de o outro provocar mudança na gente. Né? Você vê o mundo de uma forma, você vê o mundo de uma forma, eu vejo o mundo de uma forma. Se a gente não tiver espaço vazio para troca, não existe propósito nenhum para cada um estar vendo o mundo de uma forma. Né? A única função da individualidade é a troca entre
as individualidades. Tem que ter espaço para caber a dádiva do outro. Exatamente. Que é um pouco dessa Exatamente. hospitalidade que você estava Que é falando. o né? H da hospitalidade. Sim. Uma das coisas que eu acho mais... Não sei se a gente falou aqui ou em outro lugar. Aquelas tribos lá da Polinésia que o Malinowski estuda, antropólogo. Foi aqui que a gente falou? Não, acho que não falou. Eles têm uma vez por ano, cada tribo tem uma cultura, é um povo, e eles moram em ilhas. Então, uma vez por ano, eles fazem um tipo de um rodízio. É. Eles vão visitando as ilhas dos outros para essa troca de dádivas e de experiências e de produtos e de... Então, E ganha quem for mais generoso, né? é uma Eles fazem uma loucura. Na competição hospitalidade de se generosidade, estuda né? muito essa cultura. é uma Porque loucura diz que eles isso. oferecem tudo que tem para ficar sem, para depois, acreditando que também vai ter no próximo ano. Tem uma questão também Tem de que você abrir espaço, aguardar. né? Não lembra? E aí meio que também eles esbanjam, tem um esbanjar ali, É. na visão... Acreditando a visão na europeia, generosidade talvez, do universo. É né? aquela questão celta, né? Do ciclo do ano, né? Que tem uma hora que você tem que gastar tudo pra ter um novo recomeço, uma nova Sim. prosperidade, pra você guardar de novo. E lembra que aquilo que a gente aprendeu na aldeia, né? Que eles trocam, eles viajam sem nada Sim, e chegam. eles constroem casa para quem vem. Exato. Deixa tudo, né? Eles No deixam Guarani, os tudo, Guaranis, a tudo, aldeia que a gente tudo. frequentava E troca até de a roupa, aldeia. Isso é muito E aí legal. eles vão com a roupa que vão precisar, porque eles falam, alguém vai fazer isso lá, aí a pessoa quando chega aqui tem tudo e eu vou encontrar tudo lá, porque não é um apego, né? Exato. Vamos... Pra mim, esse é o exemplo daquilo que a gente falou no começo, amarrando os pontos aqui no negócio da a escuta gerar a generosidade. Porque Sim, uma vez entendi. que eu tenho Sim, escuta eu do dou do outro, né? eu posso tanto ser generoso com o outro quanto receber a generosidade do outro. Também. Esperar que alguém vai fazer igual, né? Exato. Não tem essa insegurança. Muito bom. Agora vamos para a dica de livro. Dica de livro. Gente, esse livro é muito especial mesmo, mesmo, mesmo. Eu recomendo enfaticamente. Tá dando pra ver Tá direito. aparecendo bem? Tá. Autor, editora. Acho que vai dar pra ver. Quer que põe mais perto? Se quiser. Ah, é só procurar quem somos nós, que só tem esse. Agora sim. Ô, Alan, põe o microfone perto de você, que aí Não vamos... tá pegando. Não? Tá bom. E outra, o que vai adiantar falar aqui Então, A sua pessoal, voz. esse livro aqui, Quem Somos Nós, é um livro simplesmente fantástico quando você estiver interessado em mudar seus paradigmas sobre o que você é, sobre a realidade do mundo, a realidade da existência. E ele é muito fantástico na medida em que ele é um livro compilado por pessoas que foram se baseando em quê para isso? Então, será que era em monges tibetanos ou em místicos? Não, cientistas, tá? Então, eles foram pegando, né, todos os cientistas mais proeminentes da atualidade e vendo o que esses cientistas têm a dizer sobre a própria estrutura da realidade, da consciência, do universo. Então, e é um livro muito bem escrito, ele está escrito de uma forma que, apesar de ter conceitos muito adiantados, ele está escrito de uma forma que qualquer... que eu vi que o Guilherme estava olhando. Qualquer pessoa, né, alfabetizada consegue ler, tá? Tranquilamente. Muito bem ilustrado também. Então, é um livro que realmente vale a pena estar na biblioteca de qualquer pessoa inteligente. Muito bem. É verdade. Ótimo. Segundo bloco, então. Segundo bloco. Você lembra do tema que você me deu? Claro. É um dos temas que tem mais atraído a minha atenção e a minha gratidão, que é justamente sobre a graça.
eu comecei a pensar, a refletir sobre a graça, porque assim, até eu tô produzindo mais um livro, né? Todo mundo já me ouviu falar isso, que é sobre a parte teológica, teologia mesmo, hierosófica. E aí, Só explicar, fazer uma parte, pessoal. Nós somos o Instituto Biratã e o Instituto Biratã tem várias atividades, cursos, etc. E tem um braço religioso de uma religião própria que nós iniciamos, que é a hierosofia. Por isso que ele está falando de hierosófico, né? E a hierosofia nasceu com uma teologia própria, né? Tá, só fazer uma parte, que era a nota de e rodapé. agora essa teologia própria. O que foi? Eu tô com Pode trechos continuar. aqui que eu vou ler. Tá. Então, agora essa teologia própria está sendo colocada formalmente em livro e tal. E aí o que acontece? Para compilar um livro sobre teologia, a gente precisa abordar certos temas, certos nomes, como pecado, salvação, redenção, graça, iniquidade, santidade, enfim, reino de Deus e todas essas coisas, né? E aí, há um ano e meio, talvez, atrás, eu assisti um filme muito bom que é baseado na vida de um desses pastores americanos muito famosos, que lá tem uma estrutura, né, muito grande assim, e ele passa por uma crise assim na vida dele, de questionar os valores e tal, e ele vai então em busca do essencial, né? O que é isso? O que é a fé? Chama-se A Caminho da Fé. E aí ele chega nessa questão no final do filme de que, né? Isso é falando do filme, tá? E depois eu vou chegar onde eu quero chegar mesmo. Que a graça ela é para todos. E isso é um conceito muito importante. A graça de Deus está aí para todos. Então essa é a conclusão dele. Não vou falar mais sobre o filme, deixa para vocês assistirem. É um filme muito bom, muito bem emocionante. Ok, então aí eu fiquei refletindo, a graça é para todos, que legal, mas é diferente quando você se vê vivenciando isso, né? Então eu vou narrar rapidamente uma experiência que eu tive, porque assim, todo mundo espera, nós vamos falar hoje sobre talvez a festa de Pai Ogum, né? Então, se eu estou lá no templo da hierosofia, numa festa de orixá, eu sentir a graça de Pai Ogum, é esperado, é tranquilo. Mas o que eu quero dizer é que a graça não depende de religião. Ela é de fato para todos. Eu acho que você podia definir melhor graça. Eu acho que não é um Então, conceito tão disseminado, não. Sim. A graça, mais do que. Então, eu posso definir, mas não vai ser suficiente. Claro. Você vai ter que sentir. É igual a presença. A Você graça, define, mas- aquilo que no hinduísmo a gente fala Sat Chit Ananda, né? É um conjunto. A graça é a própria bênção, é a própria. Acho que o mais próximo é bênção mesmo. Sat seria consciência, Chit é vida e Ananda é felicidade, alegria, júbilo, Entusiasmo. Né? entusiasmo. Então, quer dizer, o conjunto disso tudo, quando você sente a graça tocar o seu coração, você se sente mais consciente, mais vivo e mais feliz. Sim, Muito feliz. sim. Aí eu vou falar e aí acho que vai ficar bem claro. Eu dou uma definição do entusiasmo que é um pico de vida, assim, que é exatamente a graça, né? E eu dei o nome de entusiasmo para ficar mais fácil, né? Sim. Pra galera entender. Mas eu coloco como felicidade, paz, gratidão e realização. Gratidão. Os sintomas, quando você é tocado pela graça, você sente tudo isso. Então, o que eu queria falar é exatamente isso. Apesar de eu ser, né, eu sou um sacerdote da hierosofia,
Então todo mundo vai pensar, então você só pode sentir a graça na hierosofia, mas não é assim. Por quê? Todos os anos a gente vai ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida do Norte, porque a gente, né, tem muito apreço, muita devoção, né, por Nossa Senhora, por todas Nossas Senhoras, né? E aí, esta vez mais recente que nós fomos, eu estava lá na Catedral Velha tentando entrar. Já foi uma surpresa, porque era carnaval, segunda-feira? Segunda-feira de carnaval, eu pensei que ia estar vazio. Estava lotada a catedral, em plena segunda-feira de carnaval. E aí, estava tão lotada, mas tão lotada que eu não consegui entrar. Eu fiquei na porta, assim, na soleira da porta. Lateral ainda, né? Lateral. Na lateral. E aí eu estava muito admirado com aquilo, né? Puxa, falando, olha que legal a fé do povo brasileiro aí, né? Pessoas de todas as classes sociais, de todos os tipos, em pleno carnaval, vindo em peso, lotando a catedral, né? Lotando essa igreja. E eu comecei a gente tem uma expressão que é nossa aqui, da equipe da Hierosofia, que a gente faz, que é entrar no pátio. Entrar no pátio é quando você consegue acessar aquela sintonia, aquela vibração. E eu falei, puxa, eu estava tão aberto para aquilo que eu comecei a acessar e tentar entender como que essas pessoas congregam, como que elas têm esse congraçamento. E a sensação que vinha do altar, assim, era uma coisa muito cálida, muito simples, muito agradável e suave ao mesmo tempo. É, casa de vó. Pois é, eu pensei nisso. Mas é aquela simplicidade que caracteriza a fé do povo brasileiro, mas é aquilo sentido. E quase material, como uma névoa ou como uma luz que vinha, e era essa bênção. E essa bênção foi entrando, e aquilo foi me deixando num estado muito de graça, né? Não tem outra palavra. E estava caindo aquela chuvinha, bem fininha, mas a chuvinha estava quente, que a gente identifica essa chuva com Mãe Oxum, né? Que tem justamente esse sincretismo. Então, olha a simbologia da coisa. Eu estava com um pé para dentro, na Catedral de Nossa Senhora Aparecida, eu estava com um pé para fora, ganhando a bênção de Mãe Oxum. Então, foi um momento, assim, muito mágico. E eu me senti, ao mesmo tempo, conectado com aquelas pessoas e com aquela egrégora e maravilhosa de Nossa Senhora Aparecida, e ao mesmo tempo sendo abençoado por Mãe Oxum, que a gente sincretiza com Nossa Senhora Aparecida. Então, isso me ensinou muito a entender que a graça não depende de religião. Sim. A graça depende de fé e devoção, que traz a conexão com ela. Você estar aberto. A gente estava falando do vácuo, né? Se eu estivesse lá fazendo marra, esses cristãos, não sei o quê. Não, ia aí nem estaria lá na perceber nada, Basílica, né? É. Mas tem gente que vai, infelizmente. Tem gente que faz. igual E na quem- nossa religião quem vai também. Ah, no sim, terreiro, na nossa Tem vai. gente que vai na nossa religião. Eu vou fazer uma parte aqui que sincretizar não é dizer que é a mesma É. coisa, é só criar uma conexão entre uma divindade e outra, tá? Porque Vibracional. senão parece que Nossa Senhora de Aparecida é Mãe Oxum, né? como Não é, não é. Se ó, a frequência, aquela determinada faixa de divindade fosse o sinal do Wi-Fi e tivesse vários receptores desse Isso. Wi-Fi. Então tem um receptor que é Nossa Senhora, tem um receptor que é Oxum, tem outro receptor que é Ou o que é outro. outra Nossa Então, Senhora, porque tem algumas que são sincretizadas com Mãe Iemanjá também, né? Nossa Porque Senhora dos Nossas Navegantes. Senhoras, eu li uma vez, agora eu não vou lembrar o número exato, mas acho que tem
300 e tantas Nossa Senhoras no mundo. É muita Nossa Senhora, né? E cada uma Nossa Senhora seria um aparelho de celular diferente, porque tem características diferentes, tem devotos diferentes, tem cultos diferentes, tem energia diferente na mesma vibração. É uma coisa muito interessante. Então, veja que quando, às vezes, há uma crítica ao sincretismo afro-brasileiro, há uma crítica, mas a própria multiplicidade de Nossas Senhoras é um tipo de sincretismo, porque tudo tem uma única Nossa Senhora e tem várias Nossas Senhoras, né? Sim. Todas representam Mãe Maria, né? Sim. Então, Mãe Maria é única, mas todas as Nossas Senhoras têm a vibração de Mãe Maria com algumas características diferentes, né? Algumas bem diferentes. Bem né? diferentes. Tem cultos, por exemplo, que tinha um professor lá na EMB que me contou uma vez que era um culto que eles vestem que eles chamam da Virgem, acho que é Guadalupe, no México. Guadalupe não tem essa... Nossa, então, bobagem, gente, apaga. É um culto, agora me fugiu o nome da Nossa Senhora. E eles tiram todos os homens da igreja, porque elas vão vestir a Nossa Senhora, tem uma relação com aquela divindade, uma sensualidade boa, tá, gente? Né? Sagrada mesmo. Então, depois que a Nossa Senhora está toda vestida, arrumada, os homens podem entrar para ver a Nossa Senhora e eles estão ansiosos por ver a roupa e a vestimenta, sabe? Você Da consegue imagem. trazer o nome depois? Eu vou tentar lembrar. O professor não está mais lá. E ele me contou assim, foi muito único. Ele viu, ele estava na festa, ele contou o que ele viu, né? O negócio da freira fala que é casada com Jesus também. Exato, Sim. tem uma questão de um Ela não casamento. fica Elas com mais usam, ninguém elas porque usam. Ela tem um crush fixo. Elas usam aliança. Crush fixo. Ai, Arthur, nossa, Então, mas eu essa não é queria graça. só concluir a desculpa. questão da Isso que é graça. graça de Deus, né? Porque- Eu queria concluir essa questão da graça, porque muitas vezes eu conheço pessoas, até próximas, que pensam que não podem, ou que não merecem a graça, ou que não têm acesso, porque não fazem parte de alguma religião formal, né? Eu não me identifico com nenhuma religião, mas eu quero dizer muito claramente que não... A graça está aí para todos, de fato, tá? Agora, é lógico que você, para se abrir para a graça, você precisa se identificar com aquilo. Você precisa estar aberto para aquilo. Você precisa ter uma conexão emocional com a divindade da qual você é devoto. Eu tive um acesso aqui muito bom. Eu já senti graça que não tinha relação com divindade, que era com o universo. Sim. Era uma. raro, Pode ser raro. visto como, eu tava tendo a graça pela divindade daquela montanha. Mas pode ser visto dessa forma? Pode, mas era uma coisa que não tinha o intermédio da divindade. E aí o que eu parei pra refletir? Que a graça é o próprio amor de Deus. Sim. Porque é igual entre os seres humanos a manifestação do amor. Sim. O amor não precisa ter um relacionamento fixo para ser manifestado. Sim, A religião é um relacionamento fixo. sim. Então acabou, é a mesma coisa. Ela não precisa, mas é mais fácil através da religião, mas não precisa. Mas o que seu pai Né? está falando é uma questão assim, porque a gente vê muito o inverso, né? As pessoas falam assim: eu fui em muitas religiões, não me adaptei em nada. O seu pai está falando ao inverso. Ele falou que todas as religiões que você tiver contato, é possível você absorver, Isso. você entrar em contato com a graça com todas as religiões que você fizer contato. Aí, através da religião. Por mas isso que muita gente vai lá no nosso templo, ou terreiro, tanto faz, e tem muita gente que vai lá, e antes mais, agora menos, e fala, não senti nada. Aí vai lá em Nossa Senhora Aparecida, não sentiu nada. Vai no kardecismo, não sente nada. Vai no budismo, não sente nada. Mas é igual o que você estava falando da escuta. A pessoa problema é a não religião, tá exato. aberta. É. E o que eu tô querendo hoje, eu sei que dá para fazer sem religião
e até sem devoção a uma divindade específica. Mas é mais difícil. Mas é muito mais difícil. Eu estou querendo justamente passar para as pessoas o quanto é simples. Isso. O quanto é simples e fácil e maravilhoso. Porque a partir do momento que você é tocado pela graça, muda tudo. Sim, Muda tudo. sim. Entende? Ela existe Ou pra seja, isso, né? Você vai... Nossa, isso é maravilhoso. Eu quero me conectar com isso. Eu quero ir nesse caminho. Sim. Seja qual for a divindade ou a religião, né? E aí você começa a mudar isso na sua vida. Isso vai mudar a sua vida quando você se abrir para a graça. Seja em que religião for, estou sendo bem claro, hein? Não estou fazendo proselitismo, não. E aí tem mais uma coisa que tem a ver com esse assunto, só que em vez de ser de fora para dentro, é de dentro para fora, que também tem a ver com o mesmo processo, que é o processo da oração. Então eu vou falar uma coisa que assim parece muito simples, também independente se vai ser Buda, Jesus, Maomé, o Krishna, ou Nhanderu, ou qualquer Osíris, não importa. Não importa qual é a divindade. Mas importa uma coisa. Quando você vai orar, você vai pedir alguma coisa, você vai pedir a graça, né? Que a graça divina intervenha na sua vida. Você não pode... Primeiro é que assim, né? Aquela definição de fé eu acho perfeita. Fé é a gratidão pela graça que você ainda não alcançou. É Então, agradecer algo que você né? ainda não alcançou. Então você tem que Não, entre aspas, orar como se já tivesse alcançado. E agradecendo e sentindo gratidão. E mais, não pode dar diretrizes para Deus. Entende? Você não é o diretor do espetáculo. Entendeu? Então você agradece que Deus vai se manifestar na sua vida, mas assim, ó, eu confio. Você vai, o que vier na graça vai vir bem. E eu estou falando isso porque, gente, eu já usei muito e funciona muito. Então, é uma coisa que, se você aprender essa chave de você agradecer e se abrir o espaço, ó, quando a gente faz clarividência, ensino clarividência, a pessoa que tem ideia fixa, o campo dela fica assim, acima da cabeça, fechado. O que você precisa para receber a graça e a bênção, seja através de oração ou não, é o contrário. Você precisa abrir. Vocês já viram que as imagens dos santos, aquela auréola sempre aberta para cima, é para receber a graça, tá? Então, eu acho que é extremamente importante, e eu tenho aconselhado muitas pessoas nesse sentido. É o princípio do poder da atração, né? Que é bem baseado por aí. Eu ia falar exatamente isso agora, ó. Eu tava lendo esse livro essa semana, eu li esse capítulo, me chamou muita atenção. Falou assim, segundo Fred Alan Wolfe, o que precisamos entender primeiro é que na ideia de que você cria a própria realidade, se pela expressão você estamos pensando naquela pessoa egocêntrica que você acha ser quem dirige sua vida, isso provavelmente está errado. Que é exatamente isso. Quando você conecta com o eu verdadeiro, tudo fica muito claro. Você não tá... O eu verdadeiro nunca manda nada. O eu verdadeiro não manda nada, porque ele não precisa mandar, já é tudo. Não precisa. Então, quando a gente agradece a bênção que ainda não veio, a gente está se ligando com esse eu verdadeiro que não manda nada. Sim. A gente não está ligando com esse eu egocêntrico que quer E está dirigir exercendo. o carrinho. E o agradecer é humildade, né? Exatamente. Está agradecendo a humildade. Exato. E quando você também é humilde no pedir, né, algo ou dizer o que você precisa, é quando você está abrindo espaço no seu livre-arbítrio para alguém agir por você. Porque quando você fala, não quero que faça nada por mim, você
uma questão do universo falar, sim, não faremos nada por você. Mas quando você agradece ou pede, você está abrindo espaço para que alguém interceda por você, Sim. né? E o sentimento de gratidão é fundamental, Sim. né? Você precisa se colocar nesse estado. Eu sei que nem sempre é fácil, principalmente para quem não tem o hábito, né? Ou está começando, né? E aí eu tenho um conselho legal. Lembra de coisas boas pra trazer o sentimento e depois você mentaliza. A gratidão. Porque isso ajuda muito, né? Quando você tá começando nesse processo de mentalização, você não tá conectado ainda. Puta, não tô sentindo nada. Lembra de uma coisa de gratidão, aí sinta a gratidão e aí você muda o pensamento pra oração que vai atrair, né? Vai funcionar. E também lembrar de agradecer toda vez que acontece uma coisa boa na sua vida. Isso aí também eleva muito a vibração, porque a gente tem que falado... ridículo ter que falar isso, né? E detalhe, né? Primeiro, ninguém vive na graça 24 horas por dia, gente. porque temos uma vida cotidiana. Mas segundo, se a gente observar bem, a gente tem que agradecer quase a todo momento. Gente, Né? Então tem as duas coisas, todo né? mundo- Tem motivos para agradecer, né? Todo mundo talvez já conheça de ficar, por qualquer razão, de não ter um banho quente, ou de não ter um prato de comida para comer, né? Ou de passar sede, ou de ficar muito cansado, ou de não ter um lugar para você dormir. Eu já Ou bom, tá eu- com vontade de eu fazer fiz- xixi e não tem não banheiro. tem um banheiro. Cara, agradecer até porque você tem um banheiro bom. Agradecer tudo isso, A gente ficou com dengue, né? né? Você agradece por andar, por comer, Sim, por ter fome. Exato. Depois que cura a dengue, depois que você agradece por ter fome, porque não dá vontade de comer nada durante a dengue. Tudo é uma né? bênção, cara. Tudo é uma bênção. É. E a gente esquecer isso é o que nos torna miseráveis. Sim. A gente só se sente miserável quando a gente não consegue ver as bênçãos que estão ao nosso alcance, né? Putz, como é ruim a vida quando a gente esquece que tudo é uma bênção. É. E não consegue sentir isso. Pra mim, a graça é você conseguir se liberar desse bloqueio e abrir. Aí você... nossa! E aí vem aquela gratidão, assim, Sim. que não cabe em você, né? E mesmo quando, olha, eu sempre falo, todo mundo tem motivos para sentir graça, sentir gratidão, tá? Eu fiz um trabalho voluntário durante 3 anos numa instituição de crianças e adolescentes portadores, a maioria de paralisia cerebral, alguns com síndrome de Down, né? Enfim, 3 anos eu fui lá para dar aula de capoeira para crianças com paralisia cerebral que a maioria nem conseguia ficar em pé. Muitos. O Arthur era bem pequeno, você lembra de lá, né? Eu falava, vamos lá ensinar os amiguinhos especiais. O Arthur era bem pequeno. Cara, eu nunca vi nenhuma dessas crianças de cara feia. Eu chegava lá, era uma festa. Era uma festa. Porque eles iam aprender capoeira. Eles estavam lá fazendo do jeito deles, né? Com as partes que eles conseguiam movimentar e tudo. E foi um trabalho muito gratificante. Eles estavam sempre de bom humor na minha aula e sempre, tipo, comemorando o que eles estavam aprendendo lá. Só Então, tapa na cara, né, mano? nossa, é maravilhoso. Eu acho isso é o que eu preciso, entendeu? Eu falo, é isso que eu preciso para crescer. Entendeu? Porque você nunca mais vai reclamar de nada, entendeu? Que a gente fala, né, na linguagem da fisioterapia, a gente vai nas instituições aprender, fazer estágio e fala, olha, esse aqui não tá tentando ficar na posição ortostática. O que é isso? É ficar em pé, né? Então tem gente que comemora quando consegue ficar em pé. É. Ou deambular, né? Quer dizer, você consegue andar pela casa, para muitos já é uma vitória. E a gente tá aí, ó, andando, pulando, correndo,
felizão e não tá agradecendo? Como assim? E no caso, até a própria doença, como a gente está falando, também ensina, né? É, sim. Então, vi- que a eu vi gente um vê, vídeo o mal, o bem, a doença é mal. A doença pode ensinar muita coisa para você, né? Eu não sei se vocês viram, mas na internet isso ficou muito famoso, assim, esse mês, que é uma menina de 17 anos que descobriu que estava morrendo, né? E aí, Bom, morrendo todos estamos, todos né? estamos, né? É. E quem sabe? Às vezes ela tem mais Ela ainda vai tempo. durar mais do que muita gente que tá lamentando ela. Pois é. É uma Isso falácia muito isso, legal, né? É. Como eu estou morrendo? Todo mundo tá. É. Tudo que tá vivo morre. Lembra quando você era pequenininho, ele e o Alan? Que eu falava, ó, tudo que é vivo morre. E aí eu adendo, tudo que morre, nasce de novo. Nasce de novo. Mas enfim, vai, termina. Não, e ela falou exatamente isso. Ela deram uma notícia pra ela que ela tinha, tipo, 4 meses de vida, né? Como se alguém pudesse controlar Eles isso, sabem né? tanto, né? Mas falou assim, olha, a estimativa é que você tenha 4 meses de vida. E falou, ela em vez de se lamentar, ela É agradeceu. uma que até casou, não é? Loirinha, com o cabelo... Eu acho que ela inclusive se casou. Caramba, que E interessante, Onde hein? e o isso? rapaz aceitou. Foda, hein? Caramba, puxado esse. Opa! Isso aí é foda, isso aí é puxado. isso aí é puxado. Opa! Porque pra ela ainda é de boa. Se você parar pra pensar, fui, galera. Mas pra ela é de boa. E foi uma das coisas que ela falou. Ela falou, o problema é quem fica, mano. Ela falou, o único problema pra mim é quem fica. O resto, mano, eu tô de Os boa. pais, Tô né? bem. Ela falou Nossa. que ela encontrou muito a fé dela, sabe? E que ela não culpa Deus por causa disso. Ela fala, nossa, essa situação tá aqui pra me ensinar. Eu tô aproveitando muito, eu aproveito cada dia da minha vida, sabe? Então, Sim. é o que a gente falou no começo, no primeiro bloco. Ligando com o segundo faça cada ato como se fosse o último. Imediatamente, se você viver a sua vida cada vez mais desse jeito, a graça vai aparecer na sua vida, mano. Vai. É vai. inevitável. Vai É aparecer. inevitável. Até porque, voltando, só para finalizar esse bloco também, ninguém sabe quanto tempo tem, né? Exato. Aqui. E aí a gente tem que ter planos pro outro lado, né? Meu Aruanda Fashion, O assim. Chico Anísio fala, viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta. Isso é brilhante. Isso é brilhante. Um dia você vai acertar mesmo, verdade. Vamos lá pra dica de filme. Então. Nossa, Você são tá tantos, finalizar. né? É que Não, eu- você já tinha selecionado qual era. Era o... O 13º Ah, Guerreiro. de uma paixão? Não, foi semana passada. Verdade. Eu tinha ido para outro lado. Que até o Gui falou, esse é bom, esse é bom. Pessoal, sério. Vocês têm que assistir esse E esse fala até sobre esses assuntos que a gente falou agora. Aham, Isso é legal. aham. Isso é legal. A oração, né, É. do cara é filme é maravilhosa. Então, tem a oração e tem o que a gente vai falar depois de Pai Ogum. Total. Então, o 13º Guerreiro, com Antônio Bandeiras. É um filme excelente. Inclusive, em alguns pontos, ele lembra muito O Despertar de uma Paixão. Porque o personagem principal, que é interpretado muito bem, inclusive, pelo Antônio Bandeiras, ele era um cara mimadinho, fútil, né, que só vivia no luxo, no conforto. Aprontando, fazendo confusão. Né, E aí ele se vê, de repente, numa jornada épica, numa cultura né, de uma diferente, cultura né? que ele não entendia nem o idioma, Frio. completamente diferente da dele. E tem essa questão também cultural, porque o personagem é muçulmano e ele vai viver entre os nórdicos, né, que eram pagãos, adoradores das divindades, da natureza e tudo. Os maiores comedores de porco que já apareceram na Rapaz! face da terra. E ele tem que crescer espiritualmente para estar à altura dos desafios. Então, é um filme. E também tem uma coisa, hein? Vamos falar sobre atitude e sobre liderança. Tem um outro ator, que é o líder dos nórdicos. É um dos melhores exemplos de líder que eu já vi em algum filme. É fantástico. É um filme imperdível. E a generosidade, porque eles são de um local que vão pedir ajuda para eles, porque eles não estão conseguindo resolver uma determinada situação. Então, eles saem da onde estão, né,
para ir até aquele local para ajudar as pessoas. Então tem todo um contexto, né, também. E outra coisa legal também é que ele tem que... em várias partes do filme, ele tem que abrir mão do julgamento. Sim. Julgamento é você continuar do jeito que você tá. É aquela parada fechada que a gente tava falando. Quando ele abre a mão do julgamento e olha pra aprender com o outro, aí é onde começa a troca e ele cresce. E tem a ver até quando ele aprende a própria língua, a língua Sim. deles, né? Sim. E veja que legal, uma coisa muito para os dias atuais. Eles são de povos diferentes, de culturas diferentes, com hábitos diferentes, religiões Até corpos diferentes, diferentes, corpos diferentes, e na convivência eles aprendem a superar todas as diferenças e se tornam grandes amigos. Sim. Então, quando a gente está num momento em que parece que tudo é tudo para separar e apartar, rico contra branco, gordo contra magro, alto contra baixo, cabeludo contra careca, mulher contra homem e tudo mais, então é uma coisa muito legal da gente ver esse exemplo, que quando o ser humano ele tem a oportunidade, ele vai se entender. Sim. Ele vai se entender. Ele tem que ter a oportunidade e um objetivo em comum. É a única coisa que precisa. Porque, cara, quem vai ficar se importando com diferença quando você tem um objetivo em comum e ele é forte? Né? Me lembra muito quando eu era bombeiro. Então, objetivo em comum e oportunidade. Porque você está sempre dependendo do outro para sobreviver. Né? Hoje eu preciso de você, amanhã você pode precisar de mim para uma coisa que pode salvar a sua vida e a de outras pessoas. Então são essas situações que realmente ultrapassam as barreiras e fazem as pessoas se unirem. Sim. Então vamos voltar pro filme, o 13º Guerreiro, Não com percam. Antônio Bandeiras. Tem na Netflix? Eu não sei. Não, acho que ele é antigo, tem que procurar em outros sites. Procurar. Então, Procurar outro pra stream, assistir né? online, eu acho. Outro stream. Tá bom. Então vamos começar o terceiro bloco, gente, que está inspirado no dia de ontem, 23 de abril, que é dia de São Jorge, né? São Jorge é sincretizado com Pai Ogum, o que é um orixá. E aí, o que é? O que é orixá? Né? A ideia é começar explicando isso rapidamente para a gente contextualizar para quem não está acostumado. Então, orixá é uma divindade, né? Que ela comanda não no sentido que ela está ali simbolizada, né? Conectada a uma força da natureza. E também representa essa força da natureza, então, dentro de um panteão. Então, o orixá é um panteão iorubá, que acabou vindo para o Brasil, trazido, né, pelos iorubás para o Brasil, né? E ele acabou crescendo muito aqui no Brasil. Tanto que existem até orixás que são recentes e são meio que brasileiros, né? Como Egunitá e Bombogira também acabaram se abrasileirando. Deixa eu só fazer uma explicaçãozinha bem rápida, porque tem muita gente que pensa que a África é um país, né? Verdade. Então, eu estudei muito isso no mestrado, e o professor Enio da Costa Brito, um dos grandes estudiosos da diáspora africana, ele sempre falava bastante sobre isso. Então, assim, tem uns 20 ou mais povos que foram escravizados e trazidos para as Américas. Então, os iorubás são um entre esses muitos povos. Então, você tem outros povos como Jeje, Daomé, Nagô, Fon, Queto, Mandingo, nossa, uma infinidade. Agora, assim, de Daomé falei, né? Falou. Enfim, tem muitos e muitos, muitos povos. Nagô, falei? Falou. Então, os que eu lembro mais são esses, mas tem mais. E malês, que inclusive teve a revolta dos malês, e eram povos, assim, muito diferentes entre si. Eles não tinham o mesmo idioma, não tinham a mesma cultura, às vezes nem comiam os mesmos alimentos. Era complicado isso, né? E aí tinha uma lei, inclusive, para que o mesmo fazendeiro não podia comprar todos do mesmo
povo para eles não se unirem. E, enfim, o que eu estou falando? Porque os Iorubás eram um entre muitos povos que vieram para o Brasil e com diferentes divindades, Sim. né? Então, os orixás, a cultura dos orixás veio O panteão, né? exatamente, veio primordialmente através dos povos Iorubás. E povos no sentido da cultura, não da localização geográfica, porque a localização geográfica dividida em países não é como hoje, não é como era antes, né? Então não dá para colocar é desse país. Às vezes até na disposição sim. geográfica, dois países pegam a mesma cultura e não é unificada, né? Total. É importante destacar isso. Então, Ogum é o orixá guerreiro, né? E ele é responsável pelos metais. Então, ele tem uma característica ali dos metais. Se coloca como a força da natureza o vulcão, Sim. né? Por causa da própria característica de Pai Ogum, que é a ira, né? A explosão. Explode. Não, solta umas fumaças, daqui a pouco já tá lá explodindo, né? E taca pedra para tudo quanto é lado. Iniciativa, determinação, vontade forte. Tem essa característica da ira. Disciplina, né? Disciplina, Ao mesmo tempo ira e tal. Pode ficar de lado sombra, né? Pode ficar irado, teimoso, dono da verdade, às vezes revoltado demais, não segue... Inconformado, né? Inconformado. Revolta é mais manhãçã, eu acho. Né? Inconformado com as situações e tudo mais. Então, Pai Ogum é um orixá, o que a gente... Esse num tom de azul, alguns colocam vermelho também. Não existe verdade absoluta, viu, gente? Porque a nossa função aqui no Instituto Biratã, a gente tem muito presente a questão de criar pontes e ver o que é semelhante, não destacar a diferença. Então, alguns colocam vermelho, outros colocam azul. Não tem problema, ou vermelho ou azul. Até né? porque, mesmo no sincretismo, varia muito, né? De região no Rio pra de Janeiro região. Oxóssi, é São Sebastião, né? Então, o Pai Ogum ele é sincretizado com São Jorge aqui Em São São Paulo, e, se não me engano, com Santo Antônio, né? No Rio de Janeiro, em outras regiões. Então, isso varia muito de região para região. É uma questão Então, das culturas, né? Não do tem, que vai não adaptar. tem um certo e um errado nessas questões. Porque senão as pessoas vão brigar por aquilo que é uma adaptação, né? Como a gente falou do sincretismo, que é uma adaptação. É aquilo que é mais próximo naquela interpretação daquele momento também, né? Então, Pai Ogum, ele compõe o trono da lei junto com Mãe Iansã, né? Sempre todos os tronos têm uma polaridade. Isso já é mais brasileiro, tá, gente? Esses tronos e tudo já é uma inovação, já é uma releitura, uma leitura aplicada, na verdade, foi por Rubens Saraceni, que aí ele aplicou lá para a Magia das Velas, que era o curso dele, que a gente, inclusive, fez em 2001. Estava grávida do Arthur. Então, o que a gente está trazendo aqui como uma homenagem, né, a Pai Ogum, que foi ontem, né, o dia de Pai Ogum. Aí são dois testemunhos meus e que tem a ver um pouco com o que o Carlos falou sobre a graça, que a graça está disponível para todos, né? Sim. Então, quando eu nasci, minha mãe aparentemente era uma católica não praticante, não tinha uma religião definida. Aí, aos 4 anos de idade, minha mãe virou espírita. Obviamente, a gente vira espírita junto, né? Óbvio, né? 4 anos. Então, frequentei muito tempo o espiritismo, me considerei bastante espírita, praticante, né? Não uma espírita afastada. Depois, aos 20 e poucos anos, eu fui morar sozinha, etc. E não achava um lugar para frequentar perto e tal. Um dia, então, assim, a minha formação era espírita, minha avó católica, meu avô umbandista, avô e avós maternos. Na casa da minha avó e a casa dos meus tios maternos, umbandistas também, sempre teve uma imagem de Pai Ogum acima da porta de entrada. Minha avó, inclusive, tinha um pedaço de couro, assim, pirografado, um Ogum lindo, 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 maravilhoso. Nem sei onde está isso. Então,
tinha formação, mas não tinha essa referência de outras religiões, mas não tinha uma formação sobre essa religião. Ponto. Aí um dia eu estava andando de metrô, já era quase meia-noite, né? Jovenzinha. E eu sentei naquela cadeira do metrô que faz assim. Estava sozinha no vagão. Sentei numa cadeira que não deveria ter sentado, na verdade. Devia ter ficado em outra posição. E aí entrou aquela de lado. Eu fico de lado para a janela, né? E entrou um homem e ele sentou exatamente na postura... Faz assim, Arthur. Exato. Então, eu estava aqui e o homem sentou aqui. Quem já andou de metrô sabe que existe essa disposição no metrô. E aí... Agora nós vamos trocar. Então, eu faço assim, você vira para cá. E você é a Liliane e eu sou o moço. E aí, ele estava sentado para lá, né? E aí, ele fazia assim com a mão. E passava assim perto do meu joelho. Eu estava com uma saia até comprida, assim, de veludo. Era inverno, estava de meia. Ele passava a mão assim no meu joelho. Ele não me tocou, mas começou a me dar aquele desespero. Porque a ameaça, muitas vezes, é pior do que a concretização da coisa, né? Então, havia uma ameaça dele, assim... E eu estava ali, e para eu passar, ele é um homem alto, eu teria que levantar e eu praticamente encostaria nele para passar, porque eu estava no banco mais próximo da janela. E eu comecei a rezar. Faz o quê, né? Reza. Só estava eu e ele, basicamente, naquela parte do vagão, só tinha eu e ele. E eu comecei a rezar porque eu fiquei muito desesperada. Realmente foi... O fato dele não fazer nada e só ameaçar foi piorando a situação para mim, né? Naquela época, naquele momento de vida que eu estava. E eu rezei sem ninguém, assim, claro, rezei para Deus, assim, de forma geral. E uma hora veio e eu pedi para São Jorge. Eu falei, meu São Jorge, me proteja, por favor. Juro, eu fiz assim na minha mente, rezando. Pedi de verdade, de coração mesmo. Para quem às vezes está assistindo, é uma besteira, mas quem está vivendo uma situação não é tão boba, porque ele estava realmente, sabe, aquela ameaça, aquilo estava me deixando muito nervosa. Eu fico nervosa só de falar. Eu pedi muito, 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 né? Meu São Jorge, me proteja, pedi proteção. Gente, o metrô parou. Naquela porta, em frente onde a gente estava, entrou um policial. Juro por Deus. Juro por Pai Ogum. O policial entrou e como se ele tivesse um radar. É como se ele soubesse o que estivesse acontecendo. Ele olhou para o cara, olhou para mim. Eu não falei nada. O cara, muitas vezes, também não falou nada. E o policial ficou encarando ali a situação entre uma estação e outra. Na estação seguinte, o cara levantou, saiu... E o policial, eu não tive tempo nem de agradecer, o policial virou e saiu na mesma estação. Foi uma coisa assim, tinha umas 4 estações que ele estava ali, o policial entrou, e o policial, gente, vamos dizer assim, é uma profissão, vamos dizer, que seja abençoada por Pai Ogum, pela disciplina, pelo cuidado e etc. Né? Então, aí eu nem sabia quem era Pai Ogum, não tinha ideia disso, tá? Aí, anos depois, assim, aqui já morando em Santa Isabel, não sei que ano que foi, se foi 2014, 2015. A data de São Jorge é 23 de abril. Eu trabalhava na faculdade e eu só podia sair, a gente saía às 10:55 da noite, eu saía da Vila Olímpia, pegava o carro e vinha para casa. Aí eu estava na estrada, na Dutra, dia 22 de abril, né? Já ali, 11 e pouco da noite... Daqui a pouco vem um carro da Polícia Rodoviária Federal e entra na minha frente, né? O carro entrou na minha frente, tudo bem. Aí eu vi o policial fazer assim com a mão para mim, passa, como se fosse para eu ultrapassar eles. Eu peguei, então mudei de faixa, né? Fui para a faixa mais à esquerda, ultrapassei. E continuei meu caminho. Daqui a pouco o carro entra de novo na minha frente e o cara fala para eu diminuir o ritmo. Aí eu falei, nossa, não estou entendendo. Eles não me pararam. Primeiro mandei eu ir rápido, depois mandei eu devagar. Aí eu lembrei que era quase meia-noite do dia 22, indo para meia-noite do dia 23 de abril, que seria de Pai Ogum. Aí eu falei alto no carro, estava sozinha. Eu falei, Pai Ogum, entendi a mensagem, vou obedecer. O cara tá falando para eu ir devagar, eu vou devagar. Fui devagar,
mais devagar, fui bem devagar, falei, sei lá, às vezes tem um acidente à frente. Fui até observando o que estava acontecendo, né, pra ver, porque eu entendi que era para eu ir devagar. Fui. Aí passei o pedágio, entrei em Arujá. Quando eu entrei em Arujá, era mais, já tinha passado da meia-noite, já era 23 de abril. Quando eu fiz a rotatória ali na rodoviária, tinha um comando policial, me pararam, né? Raro me parar, parou. Entreguei meu documento. Aí o policial começou a puxar papo comigo aquela hora, eu queria chegar em casa. E o policial assim, nossa, então, você está vindo do trabalho, você é professora? Aí eu mostrei o crachá. Nossa, e como é que tá a vida de professor? O cara puxando um papo. Ele não estava puxando papo, porque quando você fala, puxou papo, está interessado. Não, ele interessado sexualmente, né? Não era. Era o interesse. Ele Não começou a era cantado. conversar. Não era cantado, ele estava conversando comigo, perguntando da vida, de ser professor e tal, não sei o quê. Eu querendo chegar em casa. E aí lembrei de Pai Ogum, falei, tá bom, Pai Ogum, vou ficar aqui, vou responder. Até que ele me liberou, fui embora. Falei, bom, com certeza eu vou passar por um acidente, né? Na estrada aconteceu, aqui a polícia me parou, eu vou passar por um acidente. Não vi nada, absolutamente nada, não tinha nada. Cheguei em casa, abri o portão, não tinha nem carro atrás de mim. Abri o portão, entrei em casa, fechei a porteira, passou, acabou. Na semana aí, falei, bom, não entendi. Aí fica na sua cabeça, não entendi o que aconteceu. Tá bom, Pai Ogum me protegeu de alguma coisa, tá tudo certo. Uma semana depois, o Carlos chegou em casa, falando assim pra mim, olha, sequestraram um cara aqui no Aralu, a semana passada, e o cara tá sumido. Depois de uns 2, 3 dias, a gente meio que ficou sabendo que parece que executaram o cara, né? Parece, tá, gente? Que ele tinha um envolvimento com drogas, alguma coisa, e assassinaram o cara, né? O homem, né? Daí chegou no sábado, então, assim, gente, 2 semanas depois, chegou no sábado, era uma gira de Exu, o Exu Tranca-Arroz olhou pra mim e falou assim, você não entendeu até agora o que aconteceu com você aquele dia, né? Eu falei, nossa, não entendi, mas tudo bem, passou. Aí ele falou, exatamente na hora que você chegaria na sua casa, foi a hora que eles pegaram o cara lá na rua, no Aralu. E eu estaria passando. Então, eles veriam que eu vi a situação. Ele falou assim, muito provavelmente eles iam atrás de você, porque você testemunhou o fato deles terem sequestrado o cara e depois mataram. Aí ele falou, então, Pai Ogum fez tudo para você retardar, chegar em casa, na sua casa, depois que tudo aconteceu, né? Então, assim, é o que eu conto às vezes isso porque eu tenho 2 fatos na minha vida muito, muito marcantes, né, de uma proteção de Pai Ogum, porque nessa segunda foram 2 tipos de policial, o rodoviário federal e o policial militar. Tem aquela da rodovia, que a gente estava voltando de São Tomé das Letras, né? E aí o carro, a gente nunca tem problema, raríssimo ter problema de carro quebrar. E o carro parou na Dom Pedro, Ah, é verdade. né? E aí tava num perrengue porque o celular estava descarregado, ela tentou acionar o seguro, mas não sabia se a mensagem tinha chegado ou não. No fim das contas vieram 2 resgates. 2 resgates, o do seguro e o da Sim. rodovia. E o seguro chamava Azul. É azul e era dessa cor de Pai Pai Ogum. Ogum. E aí o que aconteceu? Veio o guincho, né? Rebocar o carro. E a gente ficou sabendo o quê? Que na hora que a gente ia passar lá no trevo de Igaratá, onde sai da Dom Pedro para Para a estrada de Igaratá. tudo Para a bem estrada aí? que vem para Santa Isabel. Para a estrada de Igaratá, na hora que a gente ia passar, estava acontecendo um arrastão. Tinham Eles estavam parando os vários carros de criminosos assaltando todos os carros. Que estavam passando. Então, esse atraso do carro quebrar foi o que nos livrou Providencial. do arrastão. Sim. E também aquela... Tem a minha vez também que eu virei na estrada. se for contar... Essa é interessante, porque eu tava reformando a estrada aqui de Santa Isabel
e era muito cedinho, e aí eu pus uma roupa com plástico que eu tomava banho na faculdade, tinha academia naquela época, era ótimo, né? Então era 5 e pouco da manhã, escorregou a roupa, eu fui virar, e sem querer eu virei a direção e fui para a parte de terra, ainda era terra, não tinha acostamento asfaltado, né, na estrada. E aí eu me assustei, virei, meu carro estava assim, ele virou, né? E deu uma tombadinha assim, ó, esse mesmo carro, era um Uno. É. Esse mesmo carro, ele deu uma tombadinha. Conforme ele deu uma tombadinha, que na verdade ele poderia ter capotado, eu senti, de verdade, uma mão, como se fosse uma mão inflável, do tamanho maior que a parede dessa sala aqui, fazendo assim. Então, meu carro fez assim, ó. Tum, tipo, encostou nessa mão inflável e voltou. E o carro que vinha do outro lado, que, na verdade, eu poderia ter batido, né, em mim na hora que eu estava virando, porque ele fez isso aqui, né? O carro parou. Aí eu lembro que na hora eu agradeci, porque Pai Ogum também é da estrada, dos caminhos, Sim. né? E aí eu falei, nossa, Pai Ogum pôs a mão. Quando a gente fala pôr a mão, é literal. Põe a mão. Ele pôs a mão e eu não capotei o carro. E aquela vez indo pra São Tomé? Também, que a gente foi O cantando, o Arthur Arthur era bebê. pequeno. Não, bebê não, ele tinha o quê? Um ano, foi no aniversário de 1 ano do Arthur. Aí a gente estava indo para São Tomé das Letras de carro. No meio do caminho começou de noite, altas horas, assim, meia-noite, 1h da manhã. Que a gente ia sempre nesse horário para ter menos trânsito e aproveitar melhor outro dia. Aí no meio do caminho começou a dar problema na homocinética do carro. Começou barulho. Aí a gente começou, não tinha outro De recurso. Três Corações a São Tomé, a gente Vamos foi cantando. para Pai Ogum, cantando, para o carro não quebrar no meio do caminho, para a gente não ficar na estrada. Pois o carro chegou exatamente até a entrada da primeira cidade, curva. na primeira esquina que eu fui virar, já na primeira rua da cidade, a homocinética quebrou em frente a uma mecânica. Tipo assim, Pai Ogum pegou a gente e levou até a oficina mecânica. Exato. E também é isso, Desse né? A bênção vem na medida do que você Precisa, né? precisa e merece. Merece não no lado ruim. Assim, ó, tá na frente da mecânica e foi o melhor lugar, porque se fosse em outro lugar, teria que ter rebocado. Então a gente só pegou as nossas malas e saiu. No dia seguinte que a gente foi ver que tinha uma mecânica em frente. No dia a gente não viu. E foi o melhor lugar, porque lá é muita aquelas pedras e subida e descida. Se a gente tivesse chegado onde a gente precisava chegar, ia ter que rebocar o carro, por mais que fosse perto, não ia dar para empurrar. Então foi exatamente no lugar assim, né? E a gente costuma falar que Pai Ogum é um orixá que ele, quando você está fazendo, você tem que ir por aqui. Se você der uma entortadinha aqui, ele já dá um peteleco. Puff, volta. Então, rapidamente você percebe que você está fora do prumo. E volta para o prumo, né? Então, a gente agradece. E a nossa ideia foi trazer esses testemunhos porque a relação com a divindade, ela acaba sendo uma relação de fé, de confiança, e a gente vê a mão da divindade na vida, de verdade, né? Vê mesmo, sente, na verdade, né? Sente muito. Então, fé e devoção não é uma coisa abstrata que a gente só lê em livros. A gente pode estudar a fé, o fenômeno da fé, estudar a devoção, o fenômeno da devoção, conhecer outras divindades e pessoas que têm devoção. Mas quando você tem uma devoção, um amor, né, no coração de verdade, você recebe na sua vida a interferência, a intercessão, né? Melhor falando. Porque você também abre espaço para aquilo que eu falei. Você dá espaço para aquela divindade atuar na sua vida. Igual eu tava falando, você é o maior conhecedor de casais do mundo e não tem um relacionamento. Exato, exatamente. Vamos para a dica da semana? Vamos, uma dica da qual eu me orgulho muito. É uma dica aí para... Bom, serve para pais primordialmente, mas pode ser avô, avó, pode ser irmão mais velho, padrinho, madrinha, o que for.
Mas vou falar assim para os pais uma coisa que eu sempre fiz. Orem pelos seus filhos de noite, quando eles estiverem dormindo. Tá? É a melhor hora. Quando seu filho, sua filha estiver dormindo lá de noite, o pai ou a mãe vai lá, faz de acordo com a sua fé, com a sua oração, ore por eles, peça a bênção, peça a proteção, peça a iluminação para eles, que eles tenham o sentido da fé, que eles tenham discernimento na vida, né? E façam disso um hábito. Eu fiz isso desde que eles nasceram, meus 2 filhos, graças a Deus. Só trabalho todos dão, né? Trabalho, sim, também, né? trabalho dá. Começa a Mas meditar, assim. muita alegria na vida da Mas gente. por que é o melhor horário é quando tá dormindo? Primeiro porque às vezes cara, tem muitas variações de relacionamentos entre pais e filhos. Ah, entendi. Entendeu? Às vezes o filho é adolescente, tá numa fase rebelde. Se tiver na fase rebelde, melhor ainda. Aí que você tem que orar mesmo. E tem muita criança que tem um sono muito agitado. Tá. Então é um horário bom de você Então rezar é um pra horário acalmar o sono. ideal. Achei que tivesse a ver com os corpos, que tá mais sensível. Ah, também, né? Mas assim, A é mais... oração em qualquer momento viria. Mas é porque, assim, às vezes, por exemplo, pode ter pai e mãe que tá ouvindo que nunca pensou em fazer isso, não sabe, Claro. não teve a ideia. Sim. Então vai começar, mas chega assim, às vezes o filho, o Alan tá com 17, você tá com 22, aí às vezes o adolescente é meio chatinho, meio rebelde, né? E aí começa, você nunca foi disso, sabe? E aí a pessoa fica sem graça. Sim. Então, quando a pessoa está dormindo, quando o filho está dormindo, é um momento de você realmente interceder e mostrar que essas crianças foram confiadas a você pelo Criador e você está intercedendo para que elas sejam abençoadas e guiadas e iluminadas. Legal disso é que não tem contraindicação. Não né? tem Você não tá contraindicação, falando, que ele vire médico. Você não tá forçando o destino. Nunca, pedir jamais. bênção mesmo e rezar pro Lembra anjo que a de gente guarda, falou né? antes, né, da oração. Exato. Tem que abrir o vácuo. Você só está pedindo bênção, proteção e é isso. E outra coisa que também eu faço e funciona muito bem. Quando os adolescentes já estão maiorzinhos né, e não dormem em casa, né? O papai vai lá e faz a oração na cama onde eles não estão. E a oração funciona do mesmo jeito. Então fica aí a dica, né, para os pais. Façam essas orações, viu? Funciona muito bem. Tudo bem? Então, encerramos por hoje. Agradecemos a presença. Se você tiver dúvidas, se você tiver perguntas, manda no nosso direct do Instagram, ou mesmo deixa lá no YouTube, a gente não tá vendo se tá aparecendo pergunta no YouTube. Quem quiser né? apoiar também, a gente aceita todo e Tem qualquer. o Pix da Michele que fica. Né? E agradecendo, então, o Improclube, já apareceu bem na hora. Nós somos o Instituto Biratã, agradecendo de novo, né, o podcast, o Gui, que fica aqui toda semana tomando conta da gente aqui, o Alan, que está na técnica. E compartilhar também com as pessoas que você Muito acha importante. que precisam saber disso, né? Porque importante, não cresce, né? a edição está sendo feita para colocar os tempos. Então, às vezes, você não quer assistir 1h30, ou para passar para alguém, você quer colocar mais especificamente aquele momento, aí fala, assiste de tal tempo a tal tempo, não tem problema, a gente não fica com a autoestima baixa se você não quiser indicar tudo, porque às vezes são coisas muito específicas, né? Compartilhar Tá é muito importante mesmo, nos ajuda Beleza? muito. Então, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.